Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui, doutora Simone Neves, ao meu lado, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. É uma alegria ter você aqui, uma alegria, de alguma forma, esse episódio ter chegado ao teu coração. E mais do que isso, não é sobre alegria, é sobre o que nós acreditamos que você tem que receber hoje, aprender e para se inspirar. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios do envelhecimento, a perda da mobilidade. Afinal, quando a pessoa deixa de andar, muitas vezes inicia-se uma sequência de complicações que comprometem a sua independência e a qualidade de vida. E para conversar conosco aqui, recebemos aqui no Pod Idoso o médico ortopedista Dr. Tiago Lima, que vai esclarecer dúvidas muito frequentes sobre dores, quedas, fraturas, artrose e o que mais que você precisa saber, até sobre cirurgia. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, para participar de um momento tão especial como é o Pod Idoso, para poder falar com um público tão especial, que são os pacientes e a população mais experiente, vamos assim dizer. A que precisa mais, a que né? precisa de um cuidado especial e que às vezes acaba sendo um pouco negligenciada, né? Com certeza. Com certeza. Eu queria agradecer o convite para poder participar do Pod Idoso, a doutora Simone, doutor Marcos, e eu já virei praticamente sócio da TV Max. É verdade. E estou à disposição sempre para poder, acho que é uma oportunidade maravilhosa, poder falar de temas tão relevantes e devolver para a sociedade, né? Sim. Em forma de conhecimento e de cuidado. De informação, né? Informação, isso. Uma informação que é tão valiosa, principalmente para esse público que é tão especial. E olha que a nossa produção sempre tem aqui sempre uma pergunta ou outra, né? Porque os ouvintes acabam passando dúvidas sobre fratura, sobre a questão mesmo da mobilidade, e aí a gente resolveu trazer o senhor que é referência aí nesse segmento. O convite e espero poder ajudá-los. Bacana. Uma coisa que você falou que é muito importante, você falou que o idoso às vezes ele não é observado, né? E a gente sempre levando essa bandeira, uma invisibilidade da pessoa idosa na sociedade como um todo, né? Não só na questão do direito, política pública, mas questões, por exemplo, de ambiência dentro de casa, né? A gente vai falar sobre isso, forma que você tem de evitar às vezes uma queda da pessoa idosa e dos próprios cuidados, que tem que ser de forma personalizada, de forma individual, vendo cada limitador de cada pessoa idosa. Né? Doutor Marcos, esse seu ponto é um ponto que vai nos impelir a um enfrentamento, né? A gente já tem uma inversão da pirâmide demográfica, a gente já tem uma atração social para isso. Porém, nós ainda não nos demos conta desse enfrentamento, né? A população idosa, ela hoje, de certa forma, ela é negligenciada com relação a tudo. Não há uma personalização do cuidado da saúde, da confecção de móveis, desde do celular à TV por assinatura. Exatamente. Nada disso ainda tem levado em consideração essa população, que cada vez mais preenche uma parcela significativa da nossa população e que exige e que precisa de cuidados personalizados e direcionados. Perfeito. Vamos trazer agora para um tema que eu acho que assim, os nossos ouvintes têm muito interesse, que é a questão de queda, né? Tiago, a queda costuma mudar, eu falo que ela costuma mudar o destino da pessoa idosa, né? E é um evento, né, muito impactante, né, e de muita consideração, porque tira a qualidade de vida, tira a mobilidade. Quais são as fraturas mais frequentes para esse público? Eu gostei dessa sentença sua. Realmente, a queda é um evento que modifica vidas. E cria narrativas que algumas vezes não são as que a gente espera. Hoje, as quedas da própria altura correspondem a 90% das fraturas do fêmur proximal. E qual o maior inimigo ou qual a pior consequência dessas quedas? As fraturas, mas não só pelo componente biológico que é fraturar um osso, mas também por conta de todo o entorno. Esses pacientes fraturados, eles perdem a mobilidade. E aí a gente vive uma cascata de consequências ruins. O paciente sem mobilidade, ele perde músculo. O paciente sem músculo perde equilíbrio. O paciente sem equilíbrio
volta a cair. Volta a cair. Ou seja, é um ciclo vicioso e que não envolve só isso, né? A gente também tem riscos respiratórios, lesões de pele, tromboses, né? Lesões vasculares. Ou seja, é uma cascata de eventos muito triste. A sua pergunta desmembra ainda um outro ponto que é muito interessante, que é a gente entender a epidemiologia. Quando eu caio, o que eu fraturo? Um paciente jovem, geralmente da queda da própria altura, um paciente jovem saudável, ele não vai ter fratura alguma. Porém, o paciente mais maduro, o paciente que já tem uma fragilidade, uma diminuição da densidade óssea, ele vai ter uma sequência, né? As fraturas menos desejadas, infelizmente, são as que mais acontecem, que são as fraturas ao redor do quadril. Fraturas ao nível do colo do fêmur, fratura ao redor dos ombros do fêmur, que a gente chama de trocânteres, e também fraturas no húmero proximal, no punho, que é o rádio distal, podendo também acontecer em cotovelo e outras regiões. Mas as mais danosas, realmente, são as que limitam a mobilidade e a independência desses pacientes. Se você imaginar com a fratura do fêmur proximal, te limita de fazer as atividades básicas, da sua decência mínima, que é a higiene, de se alimentar. A fratura do húmero e no punho, a mesma coisa. Você não consegue nem se higienizar, nem tampouco conduzir o alimento à boca. Ou seja, a queda realmente tem que ser levada a séria e como uma doença, né? Sim. A queda é uma doença que deve ser tratada. Sim. E ainda tem aquelas quedas que ele cai porque fratura. Exato. Esse posicionamento é muito interessante, porque dependendo do perfil da fratura, ela diz muito pra gente sobre o paciente. Sim. Uma fratura a nível do colo do fêmur, ela acontece uma década antes do que uma fratura, por exemplo, como eu disse, ao redor dos ombros do fêmur, que é na região trocanteriana. O paciente com fratura nessas regiões, a epidemiologia mostra pra gente que 1/3 deles morre em até 2 anos da fratura. Exatamente. 1/3 desses pacientes, para você ter uma ideia, não recupera o grau de mobilidade que tinha. Se ele fazia as suas compras, ele acaba ficando restrito, ele não consegue mais. Se era um paciente que vivia restrito em casa, geralmente é um paciente que vai ficar acamado. Por isso que a gente tem que... É a questão da personalização do tipo de tratamento. Um paciente desse, se eu trato como um paciente jovem, eu perco uma janela de oportunidade tanto para operar, que seria o momento ideal em 72 horas, como para reabilitar. Hoje, a gente faz em cirurgia de fêmur proximal, a gente tenta deambular com o paciente no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Bacana. Porque isso modifica completamente o prognóstico dessas cirurgias. Isso que você falou é muito interessante, né? Para a gente até, quem nos ouve, né? Essa informação, né? Para o familiar que nos ouve. Quem fica com o cuidador, né? Muitas vezes o cuidador fala assim, não aconteceu nada. Chega na emergência falando, não aconteceu nada. Simplesmente ela não consegue colocar o pé no chão. Ou aquele sinal patognomônico, né, que a gente fala na medicina, que é a posição... Encurtado e rodado externo. Externamente. O pezinho rodado externamente. E aí você fala assim, o cuidador falando, não aconteceu nada. Aí você vai no raio-x e pelo exame físico você vê, olha, tem uma fratura e qual foi o tipo de fratura? Se foi queda, como foi, né? Se ele realmente caiu porque fraturou ou realmente ele caiu, né? E o cuidador não está falando. Isso é muito importante, né? E isso muda também a forma com que você vai lidar com a situação. Porque se você tem uma emergência, que eu considero, e você também, todos nós, uma fratura, uma emergência, né? Precisa ser visto, tem que levar para radiografar, para poder identificar. E a pessoa demora a falar, você tem um gap ali que você perdeu, que é importantíssimo, né? E esse ponto é muito importante, porque, na verdade, a gente está falando de um monte de coisa no mesmo pacote. O primeiro deles é o tratamento que deixa de ser tratado no momento certo, na nossa janela de oportunidade, aquela janela, 72 horas. E muitas vezes, o cuidador... ele não tem nem responsabilidade, mas a ausência familiar ou até mesmo uma relação familiar que não é tão equilibrada faz com que a pessoa tente postergar a notícia, tente aguardar uma melhora e o que acaba atrapalhando mais do que ajudando. O paciente idoso que ele não tem uma presença familiar marcante, que ele não pertence a um contexto familiar,
ele geralmente acaba sendo mais sacrificado. Uhum. Tanto do ponto de vista de notificação de acidentes, como do ponto de vista de reabilitação e de tratamento específico. Porque não tem aquele acompanhamento. Não tem. Porque se esse mesmo idoso ele fosse acompanhado de perto por um olhar atento e carinhoso de uma família, dificilmente teria passado 2, 3 dias. Eu já vi casos de meses com uma fratura negligenciada, uma fratura que aconteceu e ninguém sequer percebeu. E doutor, pode ter uma fratura pré-existente ou uma fragilidade óssea e isso gera uma queda? Sim, com certeza absoluta. É, na verdade, porque é importante falar sobre isso também. Porque assim, tudo que a gente conversou no início está valendo até agora, e foi um gancho muito interessante que você trouxe, que é a questão da perfilização. Eu estou falando aqui de um paciente que é frágil, não frágil no sentido mental ou frágil do ponto de vista laboral, mas sim do ponto de vista bioquímico, biológico. Ou seja, os ossos, eles têm uma certa fragilidade. Existem algumas fraturas que a gente chama de fraturas ocultas. Você cai, machuca e não aparece nada no raio-x. Mas esse paciente ele precisa ser avaliado. Em alguns casos são feitos exames específicos, como a ressonância magnética, que mostram pra gente o panorama dessa fratura. E a gente consegue fazer o tratamento antes do desvio. Porque se eu não trato isso previamente, eu transformo a fratura ou um machucado em uma queda. Uhum. E a queda é aquele ciclo que a gente voltou a falar recentemente. Sim. É algo que é... E às vezes até uma fratura mais simples, né? Se converte numa fratura mais complexa. Eu tive um caso pessoal, né, da minha avó, que 80 anos e queria sempre lavar o quintal. Amava lavar o quintal. Falei, vó, não faz isso, tu vai escorregar. Mas enfim, morava sozinha, super dona de si. Independente, absolutamente autônoma. Foi lavar o quintal, escorregou com 80 anos, teve uma queda da própria altura, fraturou o fêmur. Aí da fratura do fêmur, foi operar, certamente perdeu essa janela, porque no dia da operação, no hospital, teve algum erro, que não tinha bolsa de sangue suficiente, e aí postergou a operação, ela ficou nervosa, teve um AVC, teve um AVE, entrou em coma, tudo por causa dessa queda da própria altura e do fêmur. Tem um desdobramento, né? E aí, daqui a pouco não tinha mais capacidade de deglutir, teve que botar GTT, aí teve uma atrofia muscular, virou cadeirante, né? E, enfim, a gente conseguiu cuidar dela, ela sobreviveu mais 17 anos, morreu com 97 anos, mas com todas essas problemáticas, por causa daquela Mas queda. O que a doutora Simone colocou aqui, na fala dela, achei... Vou até usar isso, viu? É a queda que muda destinos. Sim. Você tinha uma paciente, você tinha uma pessoa que era tão ativa que era teimosa. Exato. E quem é que não tem uma avó teimosa para chamar de sua, né? É verdade. E tem que ser mesmo, tem que ser ativo. Não é para ela ser restrita. O fato dela ter caído não tira o mérito dos bons anos que ela viveu. Claro. Livre, autônoma. O que a gente está pregando aqui não é a ausência de atitude. Sim. Não é cuidado nas ações, exatamente, né? Que ela fosse teimosa pelos outros 17 anos. Uhum. Mas a gente perdeu uma oportunidade de ter a vovó de novo. Exato. De ter essa pessoa reinserida nas atividades que adorava fazer, porque a gente perdeu o timing. No seu caso, o destino, de certa forma, atrapalhou. Mas quantas outras pessoas, quantas outras vovós a gente não perde por equívocos como esse? Sim, e é importante colocar assim, que não é, não pode fazer isso porque você tem que ter medo de cair, não é o medo de cair, né? Mas é o cuidado e o controle. Esse ponto é muito importante, porque o medo, ele não pode sobrepor a independência. Exato. Cuidado não quer dizer proibição. Exato. O paciente restrito, o idoso restrito, ele perde muito mais do que o idoso que cai. Agora eu vou falar uma coisa para você que eu costumo falar para os pacientes. Eles querem ver Jesus, mas não querem morrer. Não é? Por quê?
A pessoa está idosa, quer independência, mas ela não quer fazer atividade física, Exato. ela não quer ir para fisioterapia, a fisioterapia é chato, a atividade física eu nunca fiz, eu nunca precisei disso. Pilates, não quer fazer nada. Aí é o que eu falo, né? Na verdade, para você ter algo, para você ter liberdade, você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço todo dia. Porque hoje, e aí eu vou te trazer essa pergunta, assim, que é uma curiosidade hoje, né, já que você é coordenador de centro cirúrgico, atua aí, muito atuante, você acha que vem aumentando o número de idosos que caem? Sim, mas aí é por uma questão até mesmo de contabilidade, né? Se eu aumento o número de idosos, que é o que está acontecendo, a população está envelhecendo. Eu vou aumentar o número de idosos que caem. Ou seja, essa é uma realidade que nós da ortopedia, que nós que trabalhamos com saúde, já estamos bem habituados e que vamos vivenciar, né? Esse aí é um enfrentamento, como a gente diz desde o início, que a gente só está evitando, mas ele está aí. Mas o que você colocou aqui é muito importante, porque é a questão do custo da liberdade. Uhum. Nós estamos envelhecendo. Uhum. E ainda nos é dado uma opção de construir essa ferramenta, levar essa ferramenta que é o nosso corpo humano, que é o maior presente que Deus dá pra gente, Sim. na verdade é o corpo, de cultivá-lo para que ele chegue na maior idade, ou na melhor idade, ainda em condições de desfrutar a boa vida que nos é merecida, né? Sim. Mas existem algumas coisas. O jovem negligencia em algumas vezes, mas o idoso também, ele perde o senso de responsabilização. Ele quer ter uma vida livre, mas ele esquece da responsabilidade que é ter uma vida livre, que é uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteínas, uma alimentação diversa em legumes, frutos. Quanto mais colorida é a minha alimentação, menos vitamina eu preciso. E a atividade física, ou seja, uma atividade física regular, independendo da limitação, uma boa fisioterapia, enfim. Não tem como ver Deus sem... Pois é. Exato. Pois é. Há um E aí custo. tem um preço, né? É um preço diário. Eu digo que é o seguinte, eu até escrevi um livro que se chama Decida Você Como Viver e Envelhecer. E aí eu falo que é como se fosse uma conta corrente, né? Você não deposita dinheiro naquela conta, em momento algum, esquece dela. E aí, lá na frente, você envelhece e aí vai precisar do recurso. E aí você olha para a conta vazia. Você não tem nada na conta. Você não fez uma reserva, E aí né? você não fez. E a gente precisa ter uma reserva biológica. Exatamente, né? energética, que, muscular. na verdade, Essa metáfora que você faz, ela é perfeita, porque o que acontece? Eu falo isso muito com as minhas principalmente as pacientes, né? A menina, pós-menopausa, ela sofre de forma muito abrupta. O homem, ele acaba, por conta do seu ciclo hormonal, ele tem uma queda de testosterona que é menos rigorosa quanto a das mulheres, né? As mulheres, depois ali dos 45... Muito acentuada, né? Você tem uma transição Muito muito drástica. abrupta. E o depósito que eu faço de músculo e de osso, porque há uma sinergia muito grande entre a quantidade que eu tenho de músculo e a quantidade que eu tenho de osso. Quanto mais músculo, mais osso. E nas meninas isso faz muita diferença. A mulher pós-menopausada, que não praticava atividades físicas e que não tinha uma vida regular com relação à alimentação, ao cultivo ao próprio corpo, acabam pagando um preço muito caro. Doutor, vamos falar sobre osteoporose, que é uma doença que tem afetado aí bastante pessoas idosas, né? E até pessoas não idosas, né? E eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, mas vamos para os nossos comerciais, depois a gente responde. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos.
é oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Então, doutor, falar sobre osteoporose, né? Como eu estava colocando, né? É uma doença que está afetando muitas pessoas, até idosas, não idosas. E como que essa pessoa consegue entender que ela tem que investigar? Como que ela investiga isso? Quais são as consequências se ela não se cuidar que isso pode trazer? Uma pergunta interessantíssima, né? A osteoporose que a gente entende é aquela do idoso. O paciente, conforme vai passando os anos, ele vai diminuindo de forma fisiológica, ou seja, todo mundo naturalmente vai diminuir a densidade de cálcio que tem no osso, para que esse osso fique mais leve. Afinal de contas, eu perco músculo ao longo do tempo. Só que em alguns pacientes, principalmente nas meninas, nas mais branquinhas, em quem não tem atividade física regular, em quem não se expõe tanto ao sol, você acaba tendo uma osteoporose ou uma perda de densidade mineral óssea mais acentuada. E aí eu aumento o risco de fraturas, de lesões, outras, da famosa queda. E infelizmente às vezes a gente só descobre a osteoporose com uma fratura osteoporótica. Por isso que eu até brinquei em outra entrevista, que todo rapaz e toda moça com mais 50 tem que ter um ortopedista e um clínico para chamar de seu. Porque a depender dos fatores de risco, os pacientes mais branquinhos, sem nível de atividade física, nas meninas, em quem tem fratura sem um motivo aparente ou sem uma energia aparente, a gente tem que investigar. Mas a prevenção é a melhor das atividades, né? Isso falando de osteoporose, o nível de atividade física, a exposição solar, uma alimentação rica, principalmente em derivados do leite, que contém cálcio, né? A exposição solar que vai fazer a conversão na pele da vitamina D, que é quem no intestino faz com que eu absorva mais o cálcio. E atividades físicas, porque o impacto faz com que eu forme osso. Além disso, o ganho de massa muscular também faz com que eu forme osso. Essa fala dele de ter um clínico e um ortopedista casou muito bem. Por quê? Não adianta fazer isso tudo também se você não tem intestino que esteja saudável, né? E aí você não consegue absorver o que você está ingerindo. E um outro ponto importante, né, que eu considero, essa questão da atividade física, você produzir osso novo com impacto. Impacto controlado, né? Exatamente. Você precisa ter o impacto do calcanhar no chão, que é isso quem, não vai, dito, né? quem vai começar a produzir mais ossos. Hoje, inclusive, uma coisa que modificou muito a nossa forma na condução do paciente idoso é essa concepção de que eu devo estimular o osso machucado. Antes, um paciente idoso fraturado era restrito 6 semanas, 2 meses, e hoje é o contrário. A gente estimula o treino de marcha, a carga controlada, porque isso, em caso de cirurgia como artroplastia, a colocação de uma prótese, faz com que que o osso fixe a prótese, e em casos de fratura, que a gente faz a fixação com placa, parafusos ou tubos de titânio, que a gente chama haste, essa carga estimula a consolidação do osso. Interessante. Um ponto que você levantou aqui que é muito interessante e às vezes a gente deixa de lado são as doenças desabsortivas. Doenças intestinais, elas fazem, quando associada à diarreia ou até mesmo a própria reação inflamatória, faz com que a gente perca algumas vitaminas que são muito importantes e absorvidas no intestino, como a vitamina K, a D, a E e a A. Essas vitaminas são muito importantes para a formação do osso e para a saúde musculoesquelética. Interessantíssimo. E assim, o que eu tenho visto muito
propagação de que tem que tomar cálcio, tem que tomar cálcio. Eu vi gente com, sei lá, essa hipercalcificação no osso. É isso que você está me falando, é uma coisa que é muito importante. Hoje, até falei isso também num outro programa. Se você assiste hoje a TV aberta, meio-dia... É só venda de cálcio, você consegue uma farmacinha, né? Você consegue fazer uma farmacinha. Porque lá está prescrevendo para você o cálcio do tio não sei quem, tome esse compilado vitamínico de não sei quem, e isso é muito perigoso. Lembra que eu te falei de ter um ortopedista para chamar de seu e um clínico para chamar de seu? Exato. Esses médicos que vão avaliar a necessidade ou não de suplementação vitamínica. O cálcio e a vitamina D, para quem tem uma alimentação normal e saudável, são dispensáveis em suplementação. Alguns pacientes precisam. Sim. E esses casos elegíveis, a gente vai fazer o uso da suplementação. Essa hipervitaminose que você está falando é causa de muito dano. Desde intoxicação, a formação de cálculo renal, quando mal administrada o cálcio, como é feito hoje em dia, simplesmente ele vai na farmácia e fala, eu quero um cálcio. Exato, não tem uma barreira. Não, nenhuma barreira nenhuma. Medicação, suplementação virou self-service, né? Exato. Não, olha, é um pouquinho disso, vai na um pouquinho daquilo, ali, um pouquinho daquilo. Vou fazer um mix aqui. E você sabe um ponto importante que pouca gente fala e pouca gente discute? A polifarmácia desses pacientes idosos. Exato. Porque hoje eles vão meio que de orelhada tendo... não. Meu amigo é hipertenso e ele melhorou com esse remédio. Ok, vou aderir esse. Sabe o que eu acho mais interessante, Thiago? É assim, não vou falar o nome por causa... Senão o meu produtor aqui me mata. Não vou colocar a empresa de laboratório. Mas assim, polivitamínicos que são famosos, né? Que tem... zinco, selênio, cálcio, magnésio, de tal, de letra todos, tal a tal, todos ao mesmo tempo. Todo abecedário. Todo abecedário. E aí o paciente chega muitas vezes achando que está fazendo o máximo. Só que ele esquece que o que eu explico, a composição desses polivitamínicos, além de ter uma dosagem baixa para algumas coisas que talvez você tenha deficiência, eles ainda impedem a absorção de outras, porque eles atrapalham por conta da forma orgânica ou inorgânica do composto. Perfeito. E esse seu ponto é interessante, porque assim, na literatura científica, e isso é importante a gente ressaltar, os remédios do alfabeto não tem respaldo científico. Não tem. Não quer dizer que eu vá tomar aquele remédio todo dia de manhã e que eu vou evitar aquele resfriado. E outra coisa, a dosagem de vitamina nesses polivitamínicos é bem reduzida. Ou seja, eu não consigo tratar uma deficiência de vitamina D, por exemplo, com um polivitamínico. Exatamente. Eu preciso de uma vitamina específica. E o paciente jura de pé junto que tá... Mas se vende, né, que a indústria da saúde, ela vende que vai tratar, que você vai tomar, aí mostra o idoso vigoroso no comercial, fazendo Cooper, eu tomo meu polivitamínico todo dia, então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Isso, doutor Marco, retoma o início da nossa conversa, em que você foi muito feliz quando você disse que nós ainda não temos o tratar específico do idoso. Porque... isso é um desserviço, né? Uma propaganda dessa é um desserviço. É uma propaganda A partir do momento que eu te induzo a comprar uma medicação sem indicação médica, isso é um desserviço. Eu estou te fazendo não ser avaliado. Exatamente. E hoje em dia, né, com a inteligência artificial e o Google, pronto. Eles são doutores, né? Doutores. Todo mundo é doutor da própria vida. Pois é. E aí o que acontece? Eu até sou fã, tá? Eu falo nesse meu livro, inclusive, que a medicina é democratizada. Há alguns anos atrás, para você encontrar uma informação de medicina, você tinha que ir na biblioteca da sua faculdade ou na livraria da sua faculdade, traduzir, comprar aqueles compêndios, aqueles livros enormes. E traduzir muitas vezes, para poder estar bem... Quem não estudou pelo famoso Guyton, né? E ficar ali debruçado naquilo. Então... essas informações só tinham na faculdade de medicina. Hoje, a medicina é democratizada e qualquer um tem informação médica. E aí começa essa história, polivitamínico, e é a polifarmácia que muitas vezes é dita que é o médico, né, o profissional de saúde que
introduz na prescrição do paciente, mas muitas vezes é o próprio farmacêutico ali que está induzindo, ou é ele mesmo que usa, né? Hoje está na promoção a vitamina tal, toda hora. Já que você está comprando um Captopril, você também não quer levar um outro aqui junto? Exatamente. O ponto que você levantou aqui é um ponto que é muito interessante, né? Da democratização da medicina. A inteligência artificial, as bibliotecas abertas, hoje o Google é a própria Alexandria. Né? É verdade. Você consegue ter qualquer nível de acesso. Mas o grande problema é que a democratização não aconteceu só com as informações boas. Uhum. As informações ruins Sim. também perderam filtro e dificuldade. Antes da minha ideia à execução, quando a gente estudava da informação que era colhida do laboratório, para ela chegar para um estudante de medicina, ela demorava entre 12 e 15 anos. Sim. Porque era o tempo da pesquisa, exatamente, a publicação do livro. Hoje não, ela é praticamente online, né? ela é viva, né? A informação hoje ela é viva e rápida, mas a informação ruim também. Sim. A desinformação também. E agora, assim, até querendo falar sobre essa questão da polifarmácia, muitos desses medicamentos, né, que são, a pessoa gasta esse dinheiro podendo otimizar até a própria vida financeira com coisas mais objetivas para o que ela está precisando. Exato, até mesmo exercício físico. Pagar uma academia, pagar uma fisioterapia. E tem algo que a gente não está avaliando aqui também, né? Que é o risco. O risco dessa associação irracional de medicamentos. Porque alguns desses medicamentos, por exemplo, eles podem induzir a queda. Imagina aí, se eu faço uso de um remédio para diabetes, de forma inadvertida e de uma forma precipitada, eu posso ter uma hipoglicemia. Sim. A hipoglicemia pode levar à queda ou até mesmo à morte, né? Ter um açúcar baixo de forma repentina é pior do que ter um açúcar alto. O mesmo vale para a pressão. É por isso que o cuidado e esse tema, até parabenizo vocês, porque tratar hoje a polifarmácia é talvez o maior desafio que a gente tem. Exatamente. Uma vez eu escutei, vamos pro comercial? Exatamente. Chegou o Farma Idoso. É a farmácia da pessoa idosa. Mais do que uma farmácia, a Farma Idoso é uma parceira especializada no cuidado da pessoa idosa, das famílias, dos cuidadores e das instituições de longa permanência. Aqui você encontra medicamentos de referência e genéricos, fraldas, insumos injetáveis e produtos essenciais para garantir conforto, segurança e bem-estar no dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado, cotação rápida e entrega programada. Porque cuidar da saúde é muito mais do que entregar produtos. É oferecer tranquilidade para as famílias e suporte para quem dedica a vida ao cuidado. Se você procura confiança, qualidade, comodidade e atendimento humanizado, conte com quem faz do cuidado sua missão. Farma Idoso. Confiança que faz bem. Cuidado que acolhe. Farma Idoso, a farmácia da pessoa idosa. Doutor Tiago, já tivemos aqui da nossa produção, aqui da produção interna, fazendo perguntas de pessoas que já deixaram de outros programas para o senhor responder. Então vamos lá. Vamos falar sobre próteses? Vamos. Um tema que eu particularmente gosto muito. Então, um cirurgião adora uma prótese. Vamos falar como é a colocação, a gravidade e o tempo de liberação desse paciente para voltar a uma vida normal. Me explica como é que é. Eu vou te explicar trazendo um pouco para a minha área, né? As cirurgias ao redor do quadril. Nas cirurgias do quadril, a gente tem dois tipos, basicamente, de materiais para consertar aquela fratura. As fraturas que acontecem no pescoço do fêmur, que é o colo do fêmur, elas sacrificam a vascularização da cabeça do fêmur. Ou seja, se eu quebro o pescoço do fêmur e não vai sangue para a cabeça, aquela cabeça vai morrer. Aí eu preciso colocar um substituto. E esse substituto é a prótese.
A prótese do quadril, ele vem para tratar as fraturas ao nível do colo, que interrompem a vascularização do fêmur. Antigamente, a gente tentava tratar até essas fraturas com parafusos, com placas, mas as fraturas do pescoço, do colo femoral, elas evoluíam em grande parte com necrose. E o que a gente viu? A prótese é uma cirurgia tão segura, apesar de complexa, que vale mais a pena a gente investir num procedimento resolutivo do que eu tentar e falhar. E te submeter a um outro procedimento. E é mais risco. Mais risco. Aí eu estou somando riscos. A cirurgia da prótese, ela pode ser feita por vias diferentes. A gente pode fazer um corte pela frente, pelo lado, por trás. Isso aí a depender da familiaridade do cirurgião. E os tipos de prótese são os mais variados. O paciente que tem um osso um pouco mais frágil, eu não consigo colocar a prótese na pressão, que é martelando mesmo. Aí, às vezes, eu tenho que colocar um componente que é o cimento. Um cimento que fixa a prótese no osso. No paciente que tem um osso mais denso, eu consigo colocar a prótese sob pressão, que é o que a gente chama de press fit. E essa prótese fica maravilhosamente bem. Com relação à reabilitação, eu te disse que a cirurgia da artroplastia, que é a colocação da prótese, ela, apesar de complexa, ela é maravilhosa. Porque esses pacientes, em sua grande maioria, eu consigo andar com eles no mesmo dia. Excelente. Já as fraturas que são um pouco abaixo do colo, do pescoço do fêmur, que são na altura do ombro femoral, que a gente chama de trocânter, essas fraturas elas precisam de um tubo de titânio para que a gente faça a fixação. Esse tubo de titânio entra na medula do osso, que é uma parte oca do osso, e ele funciona como se fosse um grande parafuso, fixando os fragmentos. Eu coloco esse tubo de titânio dentro do fêmur e depois eu bloqueio a parte de cima, um fragmento de cima com um parafuso e o fragmento de baixo com outro parafuso. Libero esse paciente para pisar, que essa é a mágica dessas duas cirurgias. Eu libero ele para pisar, porque isso estimula a consolidação e reduz as complicações inerentes desses procedimentos e da própria restrição, como trombose, doenças respiratórias, úlceras de decúbito. Então, Tiago, voltando ao assunto de próteses, né? O plano de saúde cobre, não cobre? Como é que está isso? Essa é uma questão importante e o Dr. Marcos vai saber responder isso até com mais propriedade do que eu. Existem alguns contratos que não liberam o uso de materiais. Ou seja, ele assente sim com o pagamento da internação hospitalar, da equipe cirúrgica, mas não com material. Mas uma questão que é importante, e aí eu devolvo isso aqui até para o meu amigo para eu aprender com ele, é que alguns planos, eles não liberam o material que o cirurgião gostaria de utilizar no paciente. Sim. Como fazer isso? Então, o que acontece? Primeiro, cabe uma ação judicial para discutir, e tem contratos até, doutor, que muitas vezes, por causas abusivas, eles simplesmente proíbem o uso da prótese durante o seguro-saúde ou plano de saúde. Então isso é considerado uma cláusula abusiva, fere o direito do consumidor, fere a dignidade, fere o direito à vida, aos cuidados. Hoje a gente tem o Estatuto do Paciente, tem a Política Nacional de Cuidados, então todas essas leis falam entre si para proteger realmente a pessoa, né, a saúde da pessoa. Então cabe uma ação, com pedido inclusive liminar, para liberação de qualquer procedimento cirúrgico que precise, cirurgia reparatória, cirurgia para voltar a ter a mobilidade, né, com uso de prótese, inclusive próteses aquelas muitas vezes não previstas pelo plano, desde que, isso é até importante falar, desde que a equipe médica fundamente e justifique de forma técnico-científica a razão da escolha daquela outra prótese. Por quê? Maravilha. O plano vai sempre empurrar para o mais barato. A verdade é essa. Ele quer o custo-benefício para ele, não para o paciente, né? Então a gente sempre fala, plano eu sempre pago e nunca quero usar. Mas eu sempre pago porque eu sei que qualquer coisa eu posso precisar dele. Por quê? Porque geralmente quando usa dá problema. Quando são valores altos, quando tem algumas coisas mais delicadas, ele vai lá e tenta barrar esse direito. E o juízo é leigo, né? Ele Sim. precisa de alguém bem instruído. que Tá bem fundamente. instruído. O balizador, né? Exato. Então até é importante, porque se o médico justificar
eu não aconselho o uso da prótese nacional, porque a De prótese forma explícita, né? importada tem esse ganho que essa não tem. Eu, verificando nas minhas cirurgias, eu tenho que fazer um novo procedimento cirúrgico quando eu uso esse tipo de prótese, então essa é melhor. A literatura médica hoje ela é bem vasta e respalda muito bem o médico com relação a esse tipo de justificativa. Perfeito. Então, assim, o médico estando bem instruído e conseguindo se justificar, ele consegue alimentar o advogado para entrar com uma liminar da melhor forma possível e obter esse êxito. Então, sim, é cabível. Olha que coisa boa, a gente tem um cirurgião e um advogado. Caramba, esse vai ser Casou. o meu. Estou à disposição. Doutor Tiago, olha, foi um bate-papo, não é? Super proveitoso. Super proveitoso. E assim, tenho que ressaltar uma coisa. Vamos deixar aqui sua rede social, a sua didática. Isso é muito importante. Muito obrigado, muito sua obrigado. didática para que nosso público, né, que nos ouve consiga entender, a gente, né, e de uma forma simples, sim, né? objetivo. Deixa eu pegar aqui um brinde aqui. Nossa, aqui do Bode muito Idoso, obrigado. da ILP. Muito depois obrigado. você vê. Muito obrigado. Já estava paquerando esse livro que você fez, tá? Muito obrigado pelo presente. Na verdade, o mérito não é meu, é de vocês. Vocês me acolheram tão bem que acaba que eu estou tendo uma conversa quase que informal aqui. Parabéns pela forma que vocês recebem os seus convidados. Também a equipe da produção, que foi maravilhosa e até participou com dúvidas. Ó, já vou colocar aqui para a TV Max, que ele é o nosso ortopedista oficial. TV Max, me contrata aí. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço vocês, gente. Obrigado, doutor. Agradecemos ao Dr. Tiago por essa conversa tão rica, tão importante. E envelhecer não significa perder a capacidade de viver com autonomia, mobilidade, liberdade, dignidade e qualidade de vida. E se toda essa informação ajudou você que está aqui nos assistindo, compartilha com familiares, com cuidadores. Informação de qualidade também é uma forma de cuidado, porque cuidar é muito mais do que tratar doenças. Cuidar é preservar a dignidade humana. E até o próximo episódio.